Este é um daqueles romances para quem gosta de um certo suspense e de um certo ambientezinho estranho aliado a uma boa história. Eu estive a ver a adaptação da BBC, aquela minissérie de 4 episódios, e para quem gostou do livro eu recomendo bastante essa adaptação, que é bastante fiel, e eu percebi através dessa adaptação que o nome da protagonista se diz Jane Eyre, mas como eu ainda tenho que estar a pensar um microsegundo na pronúncia do seu segundo nome, aqui entre nós eu vou tratá-la por Jane. Em relação a esta minha edição, ela é uma edição da Civilização Editora. Em termos económicos é bastante acessível. Em termos de tradução eu não senti que houvesse nenhum problema com a tradução, por isso é uma edição que eu recomendo. Ela é de capa dura e só não gostei muito do pormenor aqui da introdução do livro, que está bem feita, mas eu não aconselho de todo a que leiam a introdução do livro antes de ler a história, mas sim no final, porque ela vai dar detalhes demasiado explícitos em relação ao decorrer da história. E mesmo o texto que está em contracapa é melhor não lerem antes. Eu acho que vai um bocadinho além daquilo que precisávamos de saber antes de ler a história. Este romance de uma das irmãs Brontë, então a Charlotte, vai ser um romance vitoriano, portanto da época da Rainha Vitória, e que vai ser publicado em 1847. E ele vai mais ou menos como que se dividir em 4 grandes partes e mais uma parte de epílogo, de conclusão. E nessa primeira parte nós vamos conhecer então a Jane, que é uma criança órfã de 10 anos e que vive com uma tia, a Mrs. Reed, que foi casada com um tio da Jane que já faleceu. E o tio da Jane, antes de morrer, fez com que a sua mulher, a Mrs. Reed, prometesse que iria cuidar da Jane juntamente com os seus outros filhos, como se fosse sua própria filha, o que ela promete, mas não é bem isso que ela faz, porque a Mrs. Reed nunca conseguiu gostar da Jane e nunca conseguiu tratar nem de perto a Jane como uma filha sua, e de igual forma um dos 3 filhos da Mrs. Reed, que é o John, maltrata nitidamente a Jane. Ela muitas vezes é submissa a esses maltratos, mas outras vezes tem uma reação, e uma das vezes em que ela reage para se defender do John acaba por ser castigada, porque toda a gente leva em consideração aquilo que o John diz e despreza a Jane, e Jane é então enviada para um sinistro quarto vermelho, onde faleceu o seu tio. Ela passa ali um mau bocado, há ali uns elementos estranhos, e este é um dos primeiros elementos góticos do romance. Vão aparecer diversas outras situações ao longo do romance que dão estes elementos estranhos e de uma certa forma sobrenaturais. Numa segunda fase, a Jane é então enviada para um instituto de órfãs, só raparigas, o Instituto Lowood, e ela aí vai passar por condições também muito adversas, muito duras, com uma educação muito rígida. Ela passa aí por alguns momentos de humilhação e vai ter que superar esses momentos, vai ter que provar que é uma rapariga dedicada e obediente. Nessa instituição, essas raparigas chegam a passar muito frio, chegam a passar fome, os alimentos são bastante escassos, passam também por situações de doença e até morte. Nesse instituto ela vai desenvolver uma relação especial com uma colega chamada Ellen Burns. Essa relação vai ser especial para ela e vai ter um significado especial para a Jane. E ao fim de 6 anos, como estudante, ela acaba por se tornar professora nessa mesma instituição. Vai ficar aí a exercer essa função por 2 anos. E ao fim de 2 anos, como mulher independente que ela mostra ser, ela vai colocar um anúncio no jornal para sair daquele local, para conhecer outros locais, para expandir os seus horizontes.
E é a partir desse anúncio que ela vai então para Thornfield, onde ocorre então a terceira parte do romance e a parte mais importante, onde se vai desenvolver a maioria dos acontecimentos importantes deste romance. E aí em Thornfield ela vai então conhecer o dono dessa mansão, que é o Sr. Rochester. Em Thornfield ela vai desempenhar então as funções de preceptora da pequena Adele. Adele é uma espécie de protegida do dono de Thornfield, o Sr. Rochester, e é então que ela vai conhecer o Sr. Rochester ao fim de algum tempo. Ela não o conhece logo inicialmente porque ele passa grande parte do tempo fora da sua própria mansão, e como isto é um romance, naturalmente que a Jane vai se apaixonar pelo Sr. Rochester. Se ela é correspondida ou não e se irá ser feliz nessa paixão, isso não vou revelar. Aliás, não vou revelar mais nada sobre o enredo do romance. E vou-vos dar então aqui só alguns pormenores sobre as características das personagens e do ambiente da história. No romance vamos então ter vários elementos característicos do período do romantismo e elementos góticos, em que há alguns acontecimentos estranhos e que dão toda uma ambientação à história. Há a presença então daquela grande mansão, há então essa forte presença da natureza e tempestades que condizem com o espírito dos personagens. De vez em quando a Jane ouve umas gargalhadas muito sinistras naquela mansão e que são de uma personagem estranha, digamos assim, a Grace Poole, que é ali uma governante ou uma criada, não se sabe muito bem o que é que ela faz ali naquela mansão e que ainda por cima vive isolada do resto dos criados da mansão. A dada altura há um misterioso incêndio que acontece ali num dos quartos e que a Jane desconfia que foi provocada pela tal Grace Poole, mas o Sr. Rochester estranhamente não vai fazer nada em relação a esse incidente, não vai agir sobre ele, não vão haver consequências. Ele próprio esconde algo do seu passado que ela não entende muito bem o que é. Enfim, vão acontecer ali uma série de acontecimentos sinistros. A protagonista da história, a Jane, então, vai se revelar como sendo uma mulher muito forte, muito inteligente e independente, que toma as rédeas do seu próprio destino, é convicta em relação àquilo que acredita, ela não age contra os seus princípios, mesmo que isso lhe custe um preço alto. Tem a particularidade de ninguém a achar bonita. Ela é descrita como uma personagem não propriamente feia, mas que também não é bonita. Assim como o Sr. Rochester é um personagem descrito como sendo um homem feio, embora viril. Além disso, a Jane aprendeu a servir os outros com submissão, embora por vezes ela diga aquilo que pensa. E no geral é uma mulher bastante reservada em relação aos seus sentimentos. Ela não demonstra facilmente aquilo que sente. E em contraste com o Mr. Rochester, a Jane apenas tem entre 18 e 20 anos quando vai para Thornfield, enquanto que o Sr. Rochester tem perto já dos seus 40 anos. Ele tem um passado que não é conhecido, claramente, pelo menos não ao início. Esse passado é envolto em um certo mistério, que também é uma das características do romantismo haver em personagens deste tipo. Parece que há ali um segredo na casa que não se percebe bem o que é, então o Sr. Rochester tem então uns modos um pouco rudes à partida, mas com o desenvolver da história e com a sua redenção final e quando percebemos o que é que está por trás de todo aquele mistério, ele acaba por deixar-nos uma recordação querida, ou pelo menos a mim deixou-me. E em relação a todo o livro no geral e à sua narrativa, a história é bastante envolvente e para isso contribui o facto de ser escrito em primeira pessoa. É a própria Jane que nos está a contar a história em primeira pessoa. Nas primeiras duas fases do romance, a ação pode parecer um pouco mais lenta, mas a partir da terceira fase a ação começa a tornar-se mais acelerada e mais envolvente, principalmente quando os elementos góticos então do romance começam a estar mais presentes e que
foi uma das coisas que mais me envolveu na história e me instigou. E outra coisa também que me envolveu bastante foram as descrições de todo o ambiente, muito palpáveis e muito reais. Fez com que eu sentisse-me mesmo ali na história, para além de estar solidária com a Jane, mas também a sentir-me envolta naquele ambiente gótico e típico do romantismo. Acho que vocês já perceberam que este foi então um livro que eu gostei bastante e que naturalmente recomendo. Digam-me aqui em baixo se já leram o romance, se ficaram com as mesmas impressões do que eu e se gostaram ou não e porquê. Vou ficando por aqui então, desejo a todos umas boas leituras, vemo-nos então no próximo vídeo. Até à próxima!